Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 18 de novembro de 2022, nessa sexta-feira, dia de dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo Apóstolo. Que Deus possa, através desses dois gigantes santos, interceder e abençoar a cada um de nós pelas suas intercessões. E o Evangelho de hoje tirar de Lucas, capítulo 19, de 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notários do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chega em Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Jesus vai no templo. O templo tem uma esplanada. Essa esplanada era uma espécie de feira, onde se vendia animais para os sacrifícios, faziam troca de moeda e estabeleciam comércio, porque a oferta do templo não podia ser a moeda romana com o rosto de César, que era idolatria. Então se fazia o câmbio ali para pegar as moedas de César do Império Romano, para poder oferecer ao templo. Do outro lado se vendia animais, e vendia animais para o sacrifício, porque quem viajava de longe era complicado você trazer um animal, porque podia machucar o animal e não se oferece um animal machucado para o sacrifício. Todo animal não pode ter um osso quebrado, não pode ter um machucado. Todo animal oferecido em sacrifício tem que estar em plena saúde. Então o que nós temos? Jesus entra no templo e começa a expulsar os vendedores. Viu? Esses vendedores de animais. Esse pessoal que aproveitava a fé das pessoas para vender animais acima do preço, para poder ter lucro, para que as pessoas pudessem, tendo a obrigação de cumprir o seu ritual religioso. Então as pessoas eram obrigadas a comprar algo acima do preço, e esses vendedores ficavam ricos diante desse comércio. Então a fé obrigava eu a oferecer um sacrifício, e como não dava para trazer, eu era obrigado a comprar um animal para o sacrifício com o preço que os vendedores determinavam. Por isso que Jesus entra e começa a expulsar os vendedores e diz: está escrito, minha casa será uma casa de oração. O mundo de Deus, oração é estabelecer um diálogo com Deus. Toda oração tem essa referência. A oração é estabelecer uma conversa com Deus. Rezar não, rezar é repetir algo que já foi estipulado. Você reza o Pai Nosso, você reza a Ave Maria, você reza o terço, você reza a missa. Rezar é você já falar aquilo que está escrito e elaborado. Oração não, oração nasce da sua espontaneidade. Oração é uma produção pessoal. A oração é uma expressão pessoal. Há essa diferença entre ele. Então, quando eu vou rezar, eu vou repetir o que está sendo já escrito. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço, uma novena, uma missa. Quando eu vou rezar, não. Aí eu falo aquilo que eu quero. Do jeito que eu quero, como eu quero. Por isso Jesus diz, está escrito, a minha casa será uma casa de oração. Viu? No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Vocês estão roubando as pessoas, vendendo animais e trocando moeda, à custa da fé que elas têm. Então vocês são um bando de ladrões. Viu? Vocês são um bando de ladrões. Fizestes dela um antro de ladrões. E aí muda o assunto, porque isso possivelmente é um acontecimento, como era uma multidão, possivelmente isso aconteceu em um pequeno trecho lá, não aconteceu no templo todo. Essa confusão possivelmente aconteceu em algum pedaço, em alguma região, porque havia uma torre, a torre da guarda, e essa torre ficava os guardas observando tudo o que acontecia.
E pode ser que Jesus foi observado fazendo isso. E aí o Evangelho continua dizendo, olha, Jesus entrou no templo, fez isso, e depois diz que Jesus todos os dias falava ali. Todos os dias Jesus ensinava todos os dias no templo. Viu? Todos os dias Jesus estava ali. Então teve um momento em que Jesus expulsou os vendedores, isso é um momento isolado, mas Jesus foi observado. Jesus perceberam ele. Depois o fato de Jesus todo o tempo estar falando no templo, isso tem uma multidão que está ouvindo Jesus. Por outro lado, a outra informação, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notários do povo procuravam matá-lo. Então temos todas essas informações no Evangelho de hoje. Nós temos um Jesus que questiona a religião, nós temos um Jesus que é um pregador, alguém que fala constantemente no templo, e agora nós temos um Jesus que tem um grupo de gente poderosa que observou o que Jesus fez ao expulsar os vendedores e ao questionar, isso aqui é um lugar de oração e vocês são um bando de ladrões aqui dentro, e aí despertou a ira dos fariseus, os doutores da lei e os notários que procuravam matá-lo. Jesus já tinha sido várias vezes ameaçado de morte, escapou, mas a partir de agora não tem mais escapatória. Jesus chegou em Jerusalém, está no templo, o templo observou a conduta de Jesus, está ouvindo o que ele está falando, e agora a determinação é, precisamos dar um jeito de matá-lo. Viu? Porém, há uma dúvida, eles não sabiam o que fazer, pois o povo ficava fascinado ao ouvir o que Jesus falava. Essa ambiguidade da vida. O povo gosta de ouvir Jesus. Os fariseus, doutores da lei, ao ver Jesus expulsando os vendedores e chamando os ladrões, não querem ouvir Jesus, querem matá-lo. Então a gente vive essa dicotomia, essa confusão, de certa forma. A gente que fica fascinado ao ouvir Jesus, a gente que deseja matá-lo e a gente que o odeia. Viu? E esse é o Jesus que chegou em Jerusalém. É um Jesus crítico que diz aqui é lugar de oração, não é lugar para se roubar. É lamentável que a igreja é instrumentalizada hoje para o mundo da política e da economia e do dinheiro, e não é mais uma igreja de oração. Para falar a verdade, a igreja não é uma igreja de oração, é uma igreja de reunião, né? É um saco essas reuniões de igreja. Essas estruturas de reunião, de encontro, de estranho, a gente não consegue trabalhar, né? Se a gente for seguir tudo que tem de reunião, a gente não faz mais nada na vida, a gente não reza. A gente não celebra a missa, porque sempre tem que estar em alguma coisa por aí. Essa estrutura da igreja é ruim, porque não nos permite rezar um pouco mais. Eu lamento muito não rezar mais, pessoalmente, individualmente, celebrar um pouco mais de missa. Eu lamento muito não ter mais tempo de ler o Evangelho, de estudar a Sagrada Escritura, de refletir sobre a vida. Mas a gente pede a Deus que abençoe a todos nós. Que a gente continue sendo fascinados por aquilo que Jesus diz. E que esses que desejam matar Jesus fiquem bem longe da nossa igreja. Esse tipo de gente que deseja matar Jesus, fariseus, doutores da lei, que tem muitos, viu? Inclusive bispos, padres, gente do alto clero, está cheio de fariseu por aí nesse mundo afora, que pensa que se Jesus fizer alguma coisa fora das regras que a igreja criou, a gente tem que eliminá-lo, a gente precisa matá-lo. Mas que a gente faça parte dessa multidão que escuta Jesus e fica fascinado com o que ele ensina a respeito de um Pai que nos ama, que nos olha, que nos conhece, que observa, que pede para estar na nossa casa, que nos perdoa, que vê o nosso íntimo, o nosso interior e quer estar conosco, porque é na convivência com Deus que a gente vai se convertendo, que a gente vai melhorando. Um abraço, até mais.